Boa noite, meus irmãos. Permaneçam de pé, já que você está de pé, amém? Eu ia pedir para você ficar de pé, mas já que você está, então permaneça de pé. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. E no versículo 23. Lucas capítulo 9 e no versículo 23. Todos encontraram? Essa tradução, King James, diz assim: e Jesus proclamava às multidões: se alguém desejar seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e caminhe após mim. Amém? Pai, nós oramos agradecido em nome de Jesus por tua palavra. Ó Deus, e não queremos orar simplesmente como um ritual e como tem que ser, orar depois da tua palavra, mas com temor e tremor em nosso coração, Pai. Nós oramos para que o Senhor, meu Deus, fale conosco, Senhor. Para a mente humana é até uma loucura entender que um Deus eterno, todo-poderoso, poderia falar com meros seres humanos como nós. Mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, e o teu amor, a tua humildade nos constrange, Senhor. Que o Senhor, não precisando de nós para nada, o Senhor resolveu contar com cada um de nós, ó Pai. E nós oramos, entregando ao Senhor o nosso coração e dizendo: o Senhor, derruba os véus que ainda nos separa do Senhor e traz o entendimento, ó Deus, ao nosso coração, Senhor. A tua palavra diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até chegar dia perfeito. E nós oramos para que hoje seja mais uma noite, Senhor, da onde a claridade, o entendimento e a sabedoria venha sobre nós, para a glória e o louvor do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Pode tomar os seus lugares. Glórias a Deus por sua vida, amém. Glória a Deus por cada um de vocês que hoje estão aqui para ouvir a palavra de Deus e buscar como um princípio que tem que ser aplicado no seu dia a dia, amém? Glória a Deus. Querido, nós, vários irmãos aqui, eu acho que 10, 12 irmãos, estivemos em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, participando de uma conferência, e foi algo muito extraordinário que Deus tem falado conosco aqui na Conferência O Céu Governa. Deus já falou muito conosco sobre um assunto muito interessante que é atravessando a cruz, ou pós-cruz, é mais ou menos nesse sentido. E Deus tem falado muito forte com uma parte da igreja, porque Deus, a igreja de Jesus, ela não é uma denominação, a igreja de Jesus é o corpo dele, que é espalhado pelo mundo todo. E Deus tem falado muito forte conosco a respeito da cruz. O que significa a cruz? A cruz de Cristo é uma coisa, mas existe uma cruz que é a nossa. E nós tivemos lá, foi sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, só sobre esse assunto, só sobre esse tema. Então você entenda que realmente é um assunto muito amplo, muito grande. E nós temos o costume de nós puxarmos para o simples das coisas e dizer: ah, não, eu sei então, a cruz de Cristo é isso, a cruz de Cristo é assim, e simplificar esse assunto para pouca coisa, e às vezes a gente não consegue entender que as coisas de Deus, elas são muito amplas, irmão. Mas o problema nosso é que nós não entendemos, não é Deus que não quer falar conosco, é a nossa infantilidade, o quanto nós ainda somos pequenos. Você perceba, um dia o Senhor ministrou muito comigo, falando com uma criança, que, por exemplo, todos conhecem a menininha do Eduardo ali, a Alha, né? Essa metidinha que corre aqui, para lá e para cá, vem abraçar nós, né? Então, ela é assim com Jesus, né? Ela ora e Deus responde ela. Vocês já ouviram o testemunho dela, né? E um dia eu estava conversando com ela, e para você conversar com uma criança que nem a Ayla, você às vezes até muda. Ah, filhinha, vem aqui com o vovô, e você muda a forma de falar, porque você, para falar com ela, você tem uma forma de falar, e você jamais vai poder entregar para a Ayla um segredo, ou pedir um conselho,
Oração você pode pedir para ela, que ela é boa, né? Mas jamais vai pedir para a Ayla, quer dizer, hoje, um conselho para a Ayla. Jamais vai ter uma conversa de adulto com ela, porque ela é uma criança. E o Senhor falou muito no meu coração um dia, que às vezes Deus não fala muito conosco, de uma forma tão clara. Não é porque Deus não deseja, é porque, por causa da nossa imaturidade, ou a nossa infantilidade. Porque Deus vai falar conosco e nós vamos ficar se boiando. Você já teve esse entendimento, sim ou não? Não é verdade? Porque se você falar com uma criança e conforme o tamanho dela, e conforme a maturidade e a capacidade, até que ela vai aprendendo, que ela vai estudando, que ela vai conhecendo, você tem uma capacidade melhor de falar com ela. Você vai falar com um psicólogo, melhor do que você fala com um mero mortal como nós. Não é verdade? Você vai falar com um psiquiatra, você vai falar com alguém que tem um entendimento, que ele estudou sobre aquele assunto. Então, você tem uma certa confiança que você vai falar e você vai ser bem recebido. E nós temos trabalhado desde o começo do ano. O ano passado o Senhor falou conosco que esse ano seria um ano a respeito do entendimento. E nós, irmão, precisamos entender que nós precisamos, como igreja de Jesus, sair do raso e penetrar um pouquinho mais nas águas que o Senhor quer para as nossas vidas. Há muito cristão, irmão, que ele vive simplesmente no raso, do raso mesmo, sabe? É possível você ir no inverno na praia, é possível, claro que é possível, mas com certeza, quando você vai no inverno na praia, o máximo que você vai molhar é o pé e a canela, sim ou não? Não é verdade? Porque ali você chega, meu Deus, que coisa linda, e fica doido, tira o sapato, e corre, e quer se molhar, mas a água é fria, então você não vai nos lugares mais fundos, porque é pouca coisa. Então, mas no verão, você mergulha, você vai mais longe, né? Dependendo da praia, você pode ir mergulhar mais fundo, voltar, porque é um tempo diferente. Então, irmão, nós precisamos entender que nós, como filhos de Deus, precisamos mergulhar mais fundo na água do Senhor. E sair, irmão, da superficialidade das coisas espirituais, porque Deus, Ele é muito maior do que cada um de nós temos experimentado. Essa é uma verdade, sim ou não? Deus é muito mais do que nós temos experimentado, irmão. Cada um de nós, eu digo aqui por mim, Deus é muito maior, sabe? Você vê extraordinário milagre na Bíblia Sagrada, você vê pessoas falando de milagre, de testemunho maravilhoso, de transformação que Deus fez na sua vida, mas por que Deus não faz nas nossas vidas, ou na sua vida, sabe por quê? Porque não buscamos da forma que aquele outro buscou. Um dia eu peguei um rapaz que estava reclamando da igreja, dizendo que ele estava descontente conosco, porque ele estava na igreja há tanto tempo, mas tinha tantas pessoas que chegou bem depois do que ele, e estava cuidando de uma célula, estava já líder de um departamento, já estava ministerialmente falando bem à frente dele, e ele estava ali brabo conosco. Eu digo, meu querido, mas o problema não é a igreja, o problema é você que deixou de crescer, você deixou de buscar, você deixou de se envolver, você simplesmente puxou o freio de mão e está aqui de boa, indo devagarzinho e desconfiado, meio que murmurando das coisas, aí não vai mesmo. Mas quando abre o nosso entendimento e dizer o seguinte, que não depende de nada do pastor, não depende de ninguém, dos líderes, depende da tua busca por Deus. E a igreja, irmão, e principalmente nós, da CCQB, o desejo do nosso coração, e nós temos buscado isso, entendo o nosso coração, e nós temos mais claro disso, de nós formarmos pessoa, e ver as pessoas crescendo nas coisas de Deus, porque a igreja não se vive nos domingos, nos sábados, nas células, igreja se vive no dia a dia, irmão, sabe? Igreja se vive no dia a dia, irmão, aonde você não tem o pastor para orar por você, que você não tem o teu líder para orar por você, e que às vezes até o celular não vai funcionar, é você e Deus ali, irmão. Mas você vê muitas pessoas crescendo em Deus. Nós tivemos esse final de semana, como eu falei, e lá estávamos junto com a Gláucia, com o Bruno, e assim eu não sei, cadê o Bruno? Está ali, né? E eu me lembro assim que o Bruno, acho que dezena de anos, Bruno, não.
Já faz uma década? Não, década 10, né? Tá. Eu me lembro, a Glaucia também está ali. Eu me lembro do Bruno, exatamente chegando aqui na igreja, ali assim, ó, mais ou menos onde está o Gustavo, assim, ó. Depois eu te pago uma pizza, tá? Mas literalmente, irmão, assim, ó. Estragou mais ainda. Não é brincadeira. Mas o Bruno, sabe? Ele era uma pessoa, principalmente um adolescente, chegando na igreja. E nós tínhamos uma irmã que puxava ele, né, Bruno? A Lília. E tinha um sonho. O sonho dela era ver o seu irmão no encontro pessoal com Deus. Não é? E nós vemos o quanto ele tem crescido. A Glaucia também não vai me escapar. Eu me lembro da Glaucia, a primeira vez que eu vi a Glaucia, não sei se ela lembra, mas eu fui na casa dela por causa do nosso amigo Douglas, menino extraordinário, né, que até hoje tem vários lugares que tem pessoas que passam pela nossa vida e marcam, né? E lá na nossa chácara nós temos uns espinhos muito perigosos, que a gente fura a mão e inflama muito rápido. Então, onde eu vejo, eu mando cortar na hora, mas vira e mexe, você encontra uns. E eu me lembro do Douglas, a primeira vez que nós fomos lá na chácara, o irmão Arlindo matando cobra, lá, né, irmão Arlindo? Roçando, matando cobra. E o Douglas machucou a mão ali num daqueles espinhos e não podia tocar, né? E a gente com ele, aquela coisa toda, aquela primeiro amor, aquela fome por Deus, e ele nos chamou para ir na casa dele. E Chico matava a Glaucia, toda estranha. Não é, Glaucia? Se alguém conhece as fotos da Glaucia daquela época, sabe do que eu estou falando. Roqueirona, botona coturno assim, cabelão, parecia uma samambaia. Era antes da cruz, né, Glaucia? Glória a Deus. E assim, uma pessoa assim, que você olhava quem era, o próprio Deus no meio do caminho, Deus une eles. Não é verdade? E meu Deus, irmãos, e quem vive com eles e sabe quem eles são hoje, é alegria no nosso coração por ver eles frutificar tanto, irmãos. Está entendendo? O Bruno aqui no ministério, a Glaucia formada, não é? Sendo uma bênção de Deus, hoje eles são um dos mantenedores da obra de Deus aqui, são pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas que a gente pode contar como líderes, como pessoas aí, pastorzão, cuidando dos jovens. Isso é maravilhoso, isso é muito grande. Isso alegra o nosso coração, porque eles têm crescido, irmãos. Só estou usando eles, não vou falar mais de ninguém, mas eu tenho um aqui, poderia dar testemunho de muitas pessoas que têm crescido no Senhor, que não se conformou, irmão, em ficar simplesmente no lugar. E quantas pessoas passaram por nós e hoje estão no mundo outra vez, outros já estão mortos, infelizmente outros estão presos. Por quê? Porque não continuaram no entendimento de Cristo, não cresceram, não permaneceram, não perseveraram, não continuaram buscando o Senhor como devia. Mas eu acredito que nesse tempo, é um tempo que nós vamos pegar velocidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? É um tempo que nós vamos pegar velocidade, porque os olhos do nosso entendimento está sendo aberto, e nós iremos longe em nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos crê? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E nesse final de semana, que nós aprendemos muito sobre a cruz, e a cruz, quando você olha para a cruz, irmão, nós podemos entender ela simplesmente como um símbolo. Mas a cruz, não sei se você sabia, mas hoje em dia há uma facilidade muito grande para você aprender sobre qualquer assunto. É só você dar um Google, não é? A respeito do assunto, você falar sobre tal assunto, vai trazer para você um monte de informação. E se você for ver na Bíblia, a respeito da cruz, ela não começou um símbolo cristão, não foi algo que se inventaram no tempo de Cristo. Não sei se você sabia, mas a cruz ele já era um símbolo usado por muito tempo, por muitas pessoas bem antigas, muitos milhares de anos antes de Cristo. Lá, não sei se você vai conseguir entender comigo, mas quando você entende, e você procura também sobre a origem do Natal,
É primórdio muito antes do nascimento de Jesus. Não sei se você sabia disso. Porque na nossa cabeça o Natal é quando Cristo nasceu. Essa é o que nos explica na atualidade. Mas o simbolismo do Natal é muito antes do nascimento de Jesus. Algo muito lá. E lá atrás existia um Deus chamado Tamur. E esse Deus é um Deus pagão. Lá na Grécia Antiga, lá mesmo, lá no longe, milhares e milhares de anos lá atrás, era um dos símbolos de um Deus chamado Tammuz. E não era simplesmente uma cruz, como é no dia de hoje, era como se fosse um símbolo de um T. E no decorrer, então já era um símbolo representando um Deus. E passou-se os anos, os romanos da época de Cristo, um pouco antes da morte de Cristo, algumas centenas de anos antes da morte de Cristo, antes de Cristo nascer e viver, a cruz se tornou um objeto, ou uma ferramenta para matar pessoas. Assim como existia a guilhotina, que todos sabem que existiu, muitos cristãos foram mortos num negócio, num tronco parecendo isso aqui, só que grandão. Eles botavam a cabeça assim, e alguém vinha ali, o apóstolo Paulo foi um deles que morreram assim, botava a cabeça assim, naquele tronco, e literalmente, um machado cortava a cabeça. Era uma forma de matar também. Mas a cruz, ele era um dos símbolos mais terríveis de morte, de sofrimento. Porque Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Estude isso para você perceber. Jesus morre na cruz do Calvário. Não foi os homens que mataram Jesus na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi um dos instrumentos pelo qual castigou Jesus. Mas os homens não mataram Jesus. E nem o diabo matou Jesus. Sabia disso? A Bíblia diz, Jesus diz assim, olha, eu não morro, não tem quem me mate. Estou dizendo na linguagem Manuel. A minha vida eu o dou. Então não foram as pessoas que mataram Jesus. Jesus, ele se ofereceu como um sacrifício vivo e santo, e Deus o recebeu. Então não foi os seres humanos, por vontade humana que matou Jesus, mas a Bíblia diz que ele se entregou como um sacrifício pela morte do ser humano. Então a cruz já não é mais esse símbolo, mais de Tammuz. Agora ele era um instrumento usado para matar pessoas. E a morte de cruz era uma das mortes mais terríveis, irmão. E você vê que crucificaram Jesus e logo lá à tarde, a palavra de Deus diz que o céu escureceu, houve o terremoto, houve relâmpago, houve trovões. O soldado veio ali, meteu a lança do lado de Jesus para perceber, para ver que ele tinha morrido e já estava morto. Mas dos lados tinham 2 ladrões que ainda estavam vivos. Você está entendendo? A morte de cruz era uma das mortes violentas porque não matava rápido. Ela crucificava aqui, na mão ou aqui um pouco antes, nos pés, e as pessoas ficavam ali, irmão, horas e até dias de sofrimento. Está entendendo? Então a morte de Cristo, ele morreu rapidamente, não foi devido o sofrimento da cruz, mas o sofrimento anterior à cruz. E porque a Bíblia diz que ele levou sobre si toda a maldição da raça humana. A dor maior de Jesus, irmão, ou o medo, me perdoa a expressão, ou o temor de Jesus com a cruz, não era o madeiro. Porque tinha ladrão e vários e dezenas de ladrões morreram também na cruz. E ali você viu um amaldiçoando Jesus e outro pedindo misericórdia de Jesus, à direita e à esquerda do Senhor, sim ou não? Então a morte de cruz era um lugar terrível, de maldição. Tanto que na lei de Moisés dizia que maldito o homem que fosse colocado no madeiro. Então Jesus não temia, irmão, simplesmente pelo sofrimento da cruz. Jesus sabia, e quando ele disse, Pai, afasta de mim esse cálice, porque era o afastamento de Jesus ao Pai eterno. Porque no momento da cruz, ele levava todo o pecado da raça humana, e Deus não podia compactuar e olhar para o pecado. E Jesus estava com o pecado da raça humana sobre ele. Então, a cruz, no período de Jesus, ela se tornou um símbolo, ou um objeto de maldição. Após alguns anos,
Eu não sei exatamente, você pode até descobrir isso, mas algumas dezenas ou até centenas de anos após a morte de Jesus na cruz, a cruz passou a ser um objeto religioso. Querido, eu falo, por saber do que eu estou falando, que a cruz no Espiritismo e na Igreja Católica, ela é um objeto sagrado. Você vê a cruz em muito departamento público, e hoje, ainda hoje, realmente mudou a cabeça do povo, e realmente toda vez que você olha para a cruz vazia, ali onde Jesus morreu, sim, amém. Mas na Igreja Católica, a cruz é um sinal é uma idolatria na cruz. Eu falo porque eu fazia. Quantas vezes as pessoas pegar a cruz e beijar? Era assim ou não era, irmão? Sim ou não? É um objeto como a imagem de Maria, a imagem da Aparecida, a imagem de não sei quem. A cruz é um objeto de adoração também. Querido, quantos de vocês já não viram nos filmes de exorcismo, de terror, que o padre pega a cruz e joga a cruz na cabeça do endemoniado para expulsar o demônio? É assim ou não é? Um objeto sagrado. Está entendendo? É um objeto que, de uma certa forma, um amuleto, que agora vai te trazer sorte, que vai te trazer proteção. Agora é interessante que uma mesma pessoa que carrega uma cruz no pescoço ou no bolso para trazer proteção, essa pessoa também carrega um pé de coelho, tem um trevo de 4 folhas, também depende de um pé de folha de São Jorge, depende também de um pé de Guiné. Então é simplesmente usa a cruz como uma coisa de superstição, irmão. Então você percebe que a Igreja Católica e o Espiritismo colocou a cruz como objeto de proteção, uma coisa gnóstica, uma coisa para proteger as pessoas. Mas nós precisamos entender, irmão, que agora, de uma forma verdadeira, a respeito da cruz, um dos sinônimos da cruz, não é esse objeto de maldição, objeto de adoração, de veneração ou de idolatria. Segundo o cristianismo, essa palavra cruz, ela significa passagem. Porque todas as pessoas que chegam ao verdadeiro evangelho, que chega até Cristo Jesus, ele chega não simplesmente, irmão, e a verdade é essa. A primeira visão que todo ser humano que se converte, o primeiro entendimento que Deus abre para ele, é o entendimento do horror, que é a cruz. O apóstolo Paulo diz que a cruz é loucura para o mundo, porque a cruz ela é um lugar de morte. A cruz é símbolo, tanto que você vê cruz, você não vê cruz na praia, numa mata, num parque. Você vê cruz num cemitério. Você vê cruz em lugares onde pessoas morrem, na beira de BR e etc. A cruz, ela sempre vai trazer para nós esse sinal de morte, esse sinal de sacrifício. Mas para nós, como filho de Deus, nós precisamos entender que todo homem, toda mulher, você precisa entender, irmão, e nós como igreja de Cristo nessa cidade, precisamos entender que toda pessoa que chega até Cristo, ele tem que ter um entendimento, para que ele possa experimentar a vida de Deus, ele precisa o quê? Morrer. E a cruz significa morte. Jesus, na cruz do Calvário, carregou a sua maldição, a sua, não a dele, né? A minha e a sua maldição, porque na cruz nós fomos remidos pelo pecado que nós havíamos sobre nós, porque Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Amém? Mas só que ainda existe uma cruz, que ele mesmo falou aqui, em Lucas, ele fala em Marcos, que aquele que quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu me lembro da Ana Paula Valadão dizendo o seguinte, que ainda existe uma cruz. E a cruz que Cristo carregou foi a dele. Agora existe uma minha e uma sua. Eu não carrego a sua, nem você carrega a minha. Cada um carrega
a sua. O único lugar de individualismo da Bíblia é na hora que fala sobre a cruz. Claro que eu devo carregar a carga um do outro, mas é algo pessoal que cada um precisamos entender. Querido, a cruz realmente é um lugar de transformação, vamos dizer assim, de passagem, da morte para a vida, das trevas para a luz, da miséria para a prosperidade, do inferno para o céu, mas para aqueles que se deixam morrer na cruz. E a partir dessa hora que você se encontra com Jesus de Nazaré, irmão, existe alguns cursos aí fora que diz assim: vamos experimentar você, ponto 2. Vamos turbinar você, para que você tenha sucesso. Irmão, a Bíblia não ensina a turbinar-nos. A Bíblia nos ensina a morrer. Você está entendendo? Como diz o pastor Christian Gomes, ele diz que o velho homem, a velha mulher não serve para nada para Deus. Só serve para dar confusão. A nossa velha natureza só serve para nos trazer desgraça e levar-nos para o inferno. Então eu preciso entender, irmão, que existe ainda uma cruz. E eu preciso compreender que toda pessoa que chega até Jesus, em um momento ou em outro, ele vai ter inevitavelmente entender qual que é a sua cruz e carregá-la. Inevitavelmente. Talvez para alguém que está pela primeira vez aqui na igreja, ou está há pouco tempo e ainda não entende essa linguagem, eu quero dizer uma coisa para você, que essa conversa aí fora, que venha para Jesus, e você vai mudar de vida, e tudo vai dar certo, papapá, essa linguagem aí, irmão, é propaganda enganosa. Está entendendo? Existe realmente uma vida, mas a vida é pós a morte. É interessante, irmão, que Jesus morreu só uma vez, e a partir da sua morte ele ressuscitou, e a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e Jesus foi exaltado acima de todas as coisas, aleluia, mas ele teve que passar pela cruz, teve que passar pela morte. Nós precisamos entender, irmão, que existe uma cruz, e essa cruz, eu e você, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que enfrentá-la. E a partir da hora que você vai enfrentar a tua cruz, e você vai decidir ali na cruz, permanecer com ela, ou você parar ali. Tem aquele filme da Paixão de Cristo, eu te deixo como tarefa para casa, para você assistir. Se você já assistiu, assista mais uma vez. Em todo momento, eu não sei se foi consciente que o Mel Gibson fez, mas Jesus, em nenhum momento ele correu da cruz, ele caía e já levantava de novo, sim ou não? Você lembra dessas coisas? A cruz dele caía, ele caía lá, pum, e ele levantava e ele não corria, ao contrário não, ele corria em direção da cruz. E até o momento que o Cirineu chega e abraça com ele, ele não deixa, então carrega um pouquinho e eu vou aqui descansar, não, ele agarrou-se com o Cirineu, com a cruz, e andou mais uns metros, até que descansou um pouquinho e foi. E quando ele chega lá na cruz, ali, lá em cima do monte, lá, ele até ajuda a subir na cruz. Gente, que cena maravilhosa. Querido, um dos melhores amigos de Jesus, estava uma conversa com Jesus, e Jesus disse assim, ó, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai morrer, o Filho do Homem vai ser morte terrível, papapá, conversando com ele, um dos melhores amigos de Jesus, e o amigo de Jesus disse, Senhor, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, ele disse, como isso não? Nós vamos para a guerra, vamos para a espada, e vamos te livrar desse suplício, dessa morte. O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás.
Jesus, quando viu alguém falando para ele que ele tinha que se livrar da cruz, ele chama o amigo dele, Satanás, e para trás de mim. O meu futuro daqui na frente, meu passado ninguém mexe mais, eu não tenho como ver o meu passado para trás de mim, porque no meu futuro eu vou passar pela cruz. O amigo de Jesus, quando quis livrá-lo da cruz, ele disse: para trás de mim, Satanás. Mas teve o inimigo mortal de Jesus. É tão interessante que eu, pelo menos, não conheço nenhuma criança que nasce. Como vamos botar o nome desse menino? Vamos botar o nome desse menino Judas. Existe isso? Não. Você está entendendo? Esse inimigo de Jesus, que veio, que vendeu Jesus, que entregou a Jesus, mas ele estava levando Jesus para a cruz. Ele chega até Jesus, e a Bíblia diz que ele dá um beijo a Jesus. Jesus diz: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem. O cara que estava levando Jesus, por maior suplício que qualquer um de nós correríamos, Jesus chama o cara de amigo, irmão. Então você entende, agora, nos nossos pormenores aqui, que a cruz, não é um lugar de desgraça, ele é um lugar de vitória. E muitos de nós, irmão, estamos correndo da cruz, sendo que nós poderíamos, e a real é, nós devíamos estar correndo para a cruz, em vez de fugir da cruz. E o que seria a cruz? Ele diz assim que aquele que quiser ser o meu discípulo, a cada dia negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e siga-me. Irmão, a cruz podemos pensar assim, é a tua maior luta, é a tua maior batalha. Na cruz, irmão, quando uma pessoa passa pela cruz, morre-se um individualismo. Porque até que você chegue na cruz, você tem razão, o direito é seu. Você está coberto de toda a razão, e é tudo para você. Mas quando você passa pela cruz, você começa a entender que você faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E agora até as tuas orações mudam. Porque agora você não chama de meu pai, você chama de Pai Nosso. Está entendendo? Não é mais agora venha sobre mim o teu reino, mas venha sobre nós o teu reino. Ele nos ensina a não orar pelo pão que você come, mas o pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje. É uma oração, mas não é mais individual, é uma oração coletiva. Na morte, na cruz, morre a nossa individualidade. E começa um corporativismo. Está entendendo? Você começa a trabalhar no corpo, agora é todo junto. Então eu preciso entender, irmão, que a cruz para um é diferente da cruz do outro. Qual é a maior inclinação maligna que você tem vergonha de falar diante do espelho? Você sabe qual é. O apóstolo Paulo diz, eu jamais ouço falar publicamente. Mas cada um de nós temos uma inclinação, que essa inclinação seria o nosso maior prazer, podemos dizer assim. Mas esse prazer nos levaria para o inferno. Para muitos seria o sexo, tanto homem como mulher. Os vícios, a prostituição, a ira, o roubo. Irmão, a amargura, a falta do perdão.
Aquilo que é fichinha para um, meu Deus do céu. E Deus sabe qual que é a sua cruz. Querido, e existe um momento da nossa vida que Deus, Ele não vai te jogar na cruz. Ele não vai te jogar na cruz até que você não esteja preparado para isso. Está entendendo? Deus jamais vai exigir algo de você que você não possa suportar. E cada um de nós que estamos aqui, irmão, eu falo isso com temor no meu coração. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, e eu espero que muitos de vocês já tenham chegado a esse momento, já tenham passado por ela. Glória a Deus. Mas chega o momento de dizer, Senhor, eu estou pronto, Senhor. É uma das orações mais lindas que me chama a atenção naquele filme de Jesus, que ele está lá no Getsemane, começa a orar, ele se levanta e começa uma cobra a correr ali no meio do mato. Ele diz, Pai, eu estou pronto, Pai. Queridos do céu, pronto para ser humilhado, pronto para ser traído, pronto para ser rejeitado. Pai, eu estou pronto para carregar a cruz. E nós, como filhos de Deus, irmão, nessa geração, nós só vamos poder experimentar da obra maravilhosa da ressurreição do Senhor, se nós experimentarmos também da obra da cruz. E o apóstolo Paulo diz, vocês são participantes da morte e do sepultamento do Senhor. Vocês estarão prontos para experimentar da vida gloriosa que só o Senhor tem para cada um de nós. Eu conversava com alguns irmãos hoje no café da manhã. Irmão, e como é terrível quando você tem razão para odiar uma pessoa. Porque muitas pessoas têm razão, irmão. Muitas pessoas fazem coisas terríveis contra os outros. E cada um de vocês poderia dizer, fizeram isso para mim. Sabe, irmão? E cada um tem aquela razão. Não, realmente eu poderia matar. Eu poderia matar. E muitas pessoas me dariam razão porque eu matei. Não é assim? Assim ou não é? Sim ou não, irmãos? Não me deixa com vergonha achar que só eu que sou mal aqui. E muitas pessoas dizem, não, está certo. Aplaudir. Porque você matou. E você vai carregar a mágoa, quem sabe, voltando aqui para essa situação, você tinha razão de você odiar, de você querer a morte, de você querer a destruição dessa pessoa, você carrega um peso terrível, irmão. E isso causa artrite, artroses, gastrite, câncer. A falta de perdão é uma das causas terríveis de doenças sobre os seres humanos. Insônia, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. A falta de perdão. Mas você tem razão, ele fez, ela fez, ele vai ter que pagar. Isso, você tem razão. Mas irmão, mas quando você experimenta a graça de Deus para você perdoar, você passou pela cruz. E do lado de cá, a paz que você sente em tua alma é tão maravilhoso, irmão. É algo tão maravilhoso. Tem um vídeo aí no Instagram de um homem, um serial killer que mata várias mulheres, criança, jovem, adolescente, várias, serial killer, mais de 10. E teve o julgamento do cara. E muitas pessoas subiam, o cara é condenado à pena de morte nos Estados Unidos, e alguém subia e dizia assim, você é um monstro miserável. E a minha alegria hoje, eu estou com 10 anos, 15 anos, as pessoas diziam, de sofrimento, porque você matou a minha filha, matou não sei quem, matou a minha esposa, e hoje você vai para o inferno, hoje você vai no colo do capeta, hoje você vai ver.
E as pessoas assim, babando de ódio e de alegria, porque aquele miserável ia condenar a pena de morte. Mas subiu um velhinho e o cara assim, ruim, psicopata, com os olhos cheios de ódio, com entendimento, se eu tivesse chance eu faria de novo. Ali, irmão. E sobe um velhinho e diz assim, ó, você realmente tornou os meus dias muito difíceis. Porque você matou a minha bela e a minha doce, fulana de tal, ele diz. Era uma filha adolescente. Mata, abusa sexualmente, depois joga no mato. Você nos fez experimentar dias de terrores. Mas eu quero dizer para você que você me ensinou também, me obrigou a praticar o princípio bíblico que Jesus me ensinou a te perdoar. Por mim você está perdoado. E você vê na cara desse velhinho, é outra cara, irmão. Você vê a vida desse velhinho, é outra vida do que a vida daquelas pessoas que vieram antes e derramaram tanto ódio e tanto sofrimento naquela hora. O velhinho tinha uma dor, mas ele diz, o meu Jesus me ensina a perdoar. Esse velhinho passou pela cruz. E é a única hora, porque diz os estudiosos, os psiquiatras, que o psicopata não tem o sentimento que nós temos. Ele não sente medo, muitos deles não sente ódio, também não sente amor, não sente dó, é um ser horrível. Está entendendo? E esse cara não se emociona, as pessoas dizem, eu quero ver você morto, e ele não está nem aí. Mas quando o velhinho fala sobre perdão, a lágrima começa a correr nos seus olhos, irmão. O único sentimento que pode mudar um coração endurecido é o sentimento do perdão. Mas o sentimento do perdão é de alguém que passou pela cruz. Então, meus irmãos, a vida cristã, irmão, e quando você vem para uma igreja verdadeiramente cristã, você não vai aprender a ser vitorioso. Antes da vitória, você precisa morrer. E o pior, que haverá uma vez na vida, que você vai passar por, espero que você já tenha passado pela cruz, e muitos daqui passamos já, amém? Mas ainda, você a cada dia, tem que negar-se a si mesmo. Eu vejo nossos meninos ali da Serve, e muitos deles, que passam depois de 5, 10, 20 anos, vai dizer, a cada dia eu tenho que continuar renunciando. Sim ou não? Os melhores casais, os casais que mais se amam, precisam renunciar a cada dia. Sim ou não? E é um segredo, irmão. Os pais que amam os filhos têm que aprender a renunciar a muitas coisas por causa dos filhos. Os filhos que amam os pais da mesma forma. E são mínimas coisas, irmão. Mínimas coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui da pastora de vocês. Agora eu vou falar tudo. E vou deixar ela pregar mais até final do ano. Não, deixa, depois. Olha, puxa saco ali, ó. Por isso que o apóstolo Paulo disse para a mulher não falar no meio da congregação, né? Não, mas é. Aí, irmãos, olha só. A Márcia, escuta aqui. Nós estávamos tão bem até agora, né? A Márcia operou o braço dela e ela precisa dormir com a travesseira e mais uma travesseira do outro lado, segurando o braço dela. E nós no hotel agora, 2 noites, o dia inteiro lá no seminário, voltava, chegava no hotel, esquecemos de pedir mais uma travesseiro. A travesseira que eles dão lá é aquela coisa fininha assim. Irmãos do céu. E a Márcia com aquela travesseira, com 2 travesseiros lá, e eu ali doido para tomar o travesseiro dela.
Eu havia visto, já estava dormindo para ver para ele me puxar devagarzinho. Mas eu sabia que ela precisava do travesseiro. Então eu pegava o meu travesseiro, puxava ela, dobrava ele, dobrava em 3, dobrava em 4, ponhava. Não, mas eu estou brincando aqui com vocês, mas é uma verdade. Mas é a mínima coisa. Estão entendendo? O que tem um ventilador? Ah, e o ventilador aí vai. O que tem um ventilador? Nós deixa, outra hora você fala. Meus irmãos, cada um de nós precisamos, como a palavra do Senhor diz, considerar o outro superior a você mesmo. E essa vida é maravilhosa, irmãos. Você já chegou à perfeição, pastor Manuel? Quase. Mas ainda falta muito. Amém? Aleluia. Algumas pessoas vêm orar por mim e falam palavras tão bonitas. Às vezes eu consigo até abrir o olho e dizer, será que essa pessoa está orando pela pessoa certa? O Ronaldo Reis, um dos primeiros professores do Eduardo, dizia o seguinte assim, ó, quando alguém quiser falar de você, ele diz assim, quando alguém começa a falar mal de mim, eu digo, cara, você não me conhece para você falar isso de mim. Eu me conheço, eu sei que eu sou muito pior daquilo que você sabe. Mas a cada dia, eu estou tomando a minha cruz e estou carregando ela. E eu acredito no nome de Jesus, que Deus vai nos dar oportunidade para cada um de nós, e nesses dias, irmão, sem hesitar, sem duvidar, sem teimar, Senhor, eu quero carregar a minha cruz, Senhor. Revela a minha cruz, Senhor. O que preciso for, eu estou disposto a carregar ela. Amém?